Hi everyone! Olá todo mundo! Oi todo mundo do terceiro ano! Hoje nós vamos chegar nas nossas últimas aulas de tempos perfeitos, mas agora perfeito com progressão. Vamos ver sobre o Future Perfect Continuous, que inclusive é um termo verbal que não é muito utilizado e a gente também não tem uma tradução específica para ela na nossa língua, na língua portuguesa, nossa língua materna. Mas vamos ter uma aula sobre ele, explicando estrutura, que é a mesma estrutura da questão dos tempos progressivos que a gente viu até então, tanto do presente perfeito continuous, present perfect continuous, tanto do past perfect continuous. Então vai ser essa mesma questão, o uso do been lá no particípio passado, ele sempre vem nessas frases. E claro, o ing, o ing também vai ser apresentado nesta aula também. So, it's time. Let's begin. Aula 24.1, a gente não aguentava mais esses tempos perfeitos, então a gente vai findar na aula de hoje, na aula 24, Looking Back from the Future. A gente vai olhar, vai dar uma olhadinha lá no futuro de uma forma um tico diferente. E o futuro perfeito continuous, a gente vai falar sobre, como sempre a gente fala, formas afirmativas, negativas, interrogativas, e as confusing words, que são as palavras look, see, what. Todas elas envolvem uma coisa que nós temos, né, no nosso corpo, que é o nosso olho, mas elas são usadas em contextos, né, um pouco distintos ali. E a grafia na hora de falar você vê que é totalmente diferente. Look, see and watch. Muito bem? Toda aula tem uma habilidade, a de hoje você vai ler e compreender diferentes gêneros textuais, relacionando seus significados ao âmbito sociocultural, assim como associar palavras, expressões gramaticais de um texto in English. Futuro perfeito continuous é a ação que será completada em algum ponto, obviamente, lá no nosso futuro. Você entendeu? E aí continua aquela história, vem o ing, o verbo principal, vem com o seu ing, porque tem esse exagero, essa questão da constância de você ter essa progressão no verbo principal, tá entendendo? E ela demonstra a exata intenção do que queremos dizer no futuro. Vamos ainda usar o verbo no particípio. No particípio, a gente vai ainda usar a questão do verbo to be. Ele vai vir, certo? E vai vir no particípio passado, como vocês já sabem, já estão cansados de saber nessas aulas de tempos perfeitos. Temos uma situação aí envolvendo Thomas. Thomas is struggling with his DIY. O que é isso? É o tal do do it yourself. Do it yourself é aquela prática onde as pessoas elas fazem coisas que elas naturalmente pagariam para outras pessoas fazerem. No caso, ele está pintando aqui um local da casa dele, ele deixou de pagar para um profissional para ele mesmo fazer. Só que ele está tendo dificuldades, né? He's struggling. Thomas is struggling with his DIY, o seu do it yourself. Do it yourself. Eu faça você mesmo. He's not very good with his hands. Ele não é muito bom com as mãos dele. Eita, por isso, o que ele foi fazer então? But he doesn't want to pay for a professional. Ele não quer pagar um profissional ou ele tá sem cash, né? Por que não? E aí, abre aspas, ele fala o seguinte. You know, I thought I could do it in time. Então, você sabe, eu pensei que eu poderia fazer isso em tempo. I only had to paint the spare room. Eu só tinha que pintar o quarto vazio, o quarto de hóspedes, né? Que é o spare room. That was weeks ago. Isso foi há semanas atrás. I'm nowhere near finished. And in 2 weeks, my parents will be visiting. Eu não estou nem próximo de terminar e em 2 semanas os meus parents, o que são os parents? Os pais. O que eles irão fazer? Irão visitar justamente o Thomas. Aí olha só, em vez de vai ter o quê? Vai ter já a estrutura de futuro perfeito contínuos. Presta atenção em como eu vou fazer essa situação.
By the time, aquela questão do by the time, né? Aquela questão do da questão de tempo. By the time they get here, I will have been working on it for nearly 3 months. Eita, tu já pensou um negócio desse? Ele começou a pintar weeks ago. Ele tá falando aqui com a gente essa história, né? Se abre aspas aqui, ele começou a pintar semanas atrás. É só um quarto? É só um quarto, gente. E aí, presta só atenção. Essa ação aconteceu lá atrás no passado, só que ela está em andamento, em progressão. Progressão e ela seria terminada lá no futuro, né? Então ele fala assim, by the time they get here, quando eles chegarem aqui, I will have been working on it for nearly 3 months. Eu estarei trabalhando nisso por 3 meses. Então essa ação ela aconteceu lá no ponto no passado, certo? E ela está tendo progressão, mesmo que ele não pinte todos os dias, ela vai tá tendo essa progressão e ela vai fazer aniversário de 3 meses que ele está tentando pintar esse quarto. E ele diz, I don't know where they are going to sleep. Eu não sei onde eles vão dormir. Provavelmente no seu próprio quarto, até porque quando você termina de pintar, né, você tem que esperar um tempinho, porque a tinta tem aquele cheiro muito forte, enfim. Bem que existem tintas que não ficam tão fortes assim, mas anyway, essa história é para deixar esse drama mesmo de que ele está com essa confusão e esse tempo todo fazendo uma ação, que é a ação de pintar o spare room. Então, olha só. Thomas looks back from a time in the future. Então, Thomas, ele olha lá para um tempo no futuro, ele olha lá para trás um tempo no futuro. Aliás, ele olha lá para um tempo no futuro. Então, by the time they get here, então, quando eles chegarem aqui, que vai ser lá no futuro, eles ainda não chegaram. Então, he predicts, ele prevê that he will still be doing something then that he started before that future time. Então, presta atenção, ele prevê, ele faz essa previsão de que ele ainda will be fazendo alguma coisa que ele começou antes de um tempo lá no futuro, certo? Aí ele fala, by the time they get here, quando eles chegarem aqui, I will have been working on it for nearly 3 months. Eu estarei trabalhando nisso por o quê? 3 meses, por basicamente mais ou menos aí uns 3 meses, muito tempo, né? Então, olha lá, o que é esse futuro perfeito contínuos? Futuro perfeito contínuos, que tá aqui a questão, só um detalhe, futuro, future. O que é isso? Ele enfatiza uma ação que começou antes de um tempo futuro e que ainda estará acontecendo nesse tempo futuro. Presta bem atenção. Então, ele enfatiza uma ação que começou antes de um tempo futuro. Então, essa ação ela tem essa pegada lá no passado e que ainda estará acontecendo nesse tempo no futuro. Então, ele descreve esses eventos que se encontram entre o presente e o futuro. Que no caso, quando ele comenta do futuro, o presente já vai ser passado, né? Obviamente, já se passou. Ou seja, ações que foram iniciadas no presente ou no futuro próximo e estarão em continuidade e serão concluídas em algum momento determinado lá no futuro. Então, olha só, Thomas started decorating the spare room weeks ago. Ele começou a decorar o quarto vazio, o quarto de hóspede, semanas atrás. He hasn't finished decorating yet. Ele não terminou de decorar ainda. His parents are visiting in 2 weeks. Os pais dele vão visitar em 2 semanas. Aqui o present continuous com sentido de futuro. Olha só. By the time his parents get here, aí a gente vai juntar essas ideias, certo? Quando os pais deles chegarem aqui,
he will have been decorating the spare room for nearly 3 months. Ele estará decorando o quarto vazio, o quarto de hóspedes, por 3 meses. Então, essa ação, ela começou lá no passado, ela teve essa progressão até o futuro. E essa ação, ela vai ter duração de quê? De mais ou menos uns 3 meses. Futuro perfeito contínuo, a forma dele é muito simples. É aquela questão lá dos tempos contínuos, onde você vai usar o verbo principal com o ing para dar esse exagero na ação, nessa progressão, muito bem? Então, você vai usar ainda o seu will have, assim como você usou no futuro perfeito. Você só que dessa vez vai ter que colocar o been fixo em todas as frases vai vir o been, porque não existe verbo com ing sem o to be. Como aqui é tempo perfeito, a gente usa o to be no particípio passado, ele tem que vir sempre, beleza? Olha só, e o futuro perfeito contínuo a gente usa mais uma explicação aqui para indicar que algo vai continuar até outra ação ou outro tempo lá no futuro, que ele vai ter progressão até uma ação ou um tempo lá no futuro, beleza? Então, nós temos aqui alguns exemplos de frases. Vamos lá. Tomorrow I will have been working here for 6 months. Então, amanhã, presta atenção, amanhã eu estarei trabalhando aqui, ou eu terei trabalhado aqui, na verdade estarei trabalhando aqui, porque eu ainda continuo trabalhando lá, estarei trabalhando aqui por 6 meses. Por 6 meses. Então, eu comecei a trabalhar nessa company, nessa empresa, lá no passado, há um ano atrás. Não, um ano atrás não, né? 6 meses não tem como ser um ano. Ai, por favor. Então, eu comecei a trabalhar em um certo tempo lá no futuro. Eu continuo trabalhando e amanhã vai fazer o quê? 6 meses que essa ação está em progressão. Que é a ação de eu trabalhar na empresa. Está em progressão, porque eu continuo trabalhando lá. E o tempo que isso acontece, o tempo disso é de 6 meses, for 6 months. Em julho, we will have been living in for 2 years. Em julho, nós estaremos morando por 2 anos. Living in, eu não sei, eu não coloquei aqui a situação, morando em algum lugar por 2 anos. Por 2 anos. Então, há 2 anos atrás, essa ação, ela começou a ser verdadeira. Então, ela está tendo o quê? Ela está tendo progressão, e eu estou falando que em julho, isso vai fazer o quê? Lá no futuro, em julho ainda não aconteceu, você perceba que aqui, tomorrow, amanhã é futuro. Aqui, em julho, já pode ser um pouco mais distante, vamos supor que eu esteja em abril e falo que em julho, né, vai completar 2 anos que eu estou morando em algum lugar. E essa situação, ela é futuro, porque ainda vai completar 2 anos, tudo bem? By the time the bus gets here, ou seja, quando o ônibus chegar aqui, we will have been waiting over an hour. Nós estaremos esperando por mais de 1 hora, over an hour, mais de 1 hora, quando o ônibus chegar. Então, eu cheguei um certo tempo lá atrás, no passado, modo de dizer, né? Tipo, há uns minutos, no caso aqui, horas, né? E eu continuo esperando. Então, essa ação de continuar esperando, ela é dita aqui, ó. Waiting, justamente com o meu ing, certo? Muito bem. E as time references, as referências de tempo, que nós temos com esse futuro perfeito contínuo, nós temos, ó, tempo específico lá no futuro. Specific time in the future. Aí a gente vai usar o when, podemos usar o by, podemos usar by the time, beleza? By the time. When, que é quando. By the time também eu posso traduzir para quando, beleza? E nós podemos usar as preposições in, on. Isso falando de um tempo específico no futuro. By the time they get here, né? Quando eles chegarem aqui, blá, blá, blá.
E aqui, duration until that time in the future, ou seja, que é a duração até um tempo lá no futuro. Então, eu uso for, que é aquele meu faz, certo? Ou por, e eu uso o meu years, que significa anos. Caso for years, anos. Por anos. E aí, vamos ter um pouco de mais exemplos aí? Let's have some more examples of the future perfect continuous. Vamos ter um pouquinho mais de exemplos do futuro perfeito contínuos, usando aquelas preposições, aquelas situações de tempo que nós vimos ainda agora no outro slide. Então, com in, preto não, vermelho. Então, in July, em julho, we will have been living in the countryside for 2 years. Em julho, lá em julho vai completar o quê? Nós teremos, we will have been living, nós estaremos morando na countryside, lá no interior, tá entendendo? Por quê? Por 2 anos, for 2 years, é que eu também usei o for na minha frase, for 2 years. Então, eu falo que em julho vai completar uma situação e no for eu uso para falar quanto tempo isso tem, né? Por 2 anos. Next week, semana que vem, I will have been studying here for 6 months. Semana que vem, eu estarei estudando aqui por 6 meses. Então, isso é lá na semana que vem. E o tempo que isso vai fazer vai ser 6 meses que essa ação está em andamento. Ação de eu que estudar, que estudando em tal escola, em tal faculdade, enfim. On Sunday, no domingo vai acontecer uma coisa. He will have been traveling for 3 weeks. Então, no domingo vai completar a ação de quê? Vai completar a ação de que ele está viajando e o tempo que isso acontece é por 3 semanas. Por 3 semanas ele está viajando e vai ser completada 3 semanas quando? No domingo, on Sunday. When your train gets in, quando o seu trem chegar, we will have been waiting for over 2 hours. Então, quando essa ação acontecer lá no futuro, quando o trem de alguém chegar, a pessoa ou as pessoas, que aqui somos nós, certo? Estarão esperando, e o período de tempo que elas estarão esperando, for over 2 hours, por mais de 2 horas. Tudo bem? By the time you get home, quando você chegar em casa, essa ação lá no futuro, quando você chegar em casa, a ação da galinha, the chicken, a galinha ou frango no caso, will have been cooking for 2 hours. Então, essa ação que está tendo progressão, ela vai ter essa progressão de o quê? De 2 horas, for 2 hours. E qual é a ação? Chicken will have been cooking. Que a galinha ou franguinho estará cozinhando por 2 horas. Certo? Quando essa ação aqui acontecer, essa by the time you get home, quando a pessoa chegar em casa. Tudo bem? Para formar negativo é muito simples, já sabe, aquela questão do not sempre do lado do auxiliar, que aqui no caso vai ser o will. Ou ele vem assim, ou ele vem assado. Vamos lembrar do chicken que está sendo assado lá. Won't. Qual dos dois eu uso? Os dois, tanto faz. Will not ou won't. Lembrando que esse aqui é informal e esse aqui ele é formal. Vou falar for in, para vocês entenderem. Não dá para entender, mas tudo bem. Will not, formal, won't, informal. Lembra bem, certo? E você só vai acrescentar o not do lado do will apenas. Isso é a única diferença da afirmação para negação. They won't have been watching the match as they are on holiday. Eles não estarão assistindo o jogo, the match, soccer match, as they are on holiday. Porque eles estarão na holiday. Holiday é aquela questão que eu falei na aula passada. Eu não sei se eu comentei para vocês que o holiday, ele significa
Como é que é o nome, gente? A palavra sumiu de novo. A questão não, é tanto férias, mas também é feriado. A palavra feriado sempre some. Isso aconteceu na aula passada também. Mas tem uma diferença. Diferença. Por quê? Holiday, ele é férias e feriado no inglês britânico, né? E apenas feriado no inglês americano. Então, como eles estarão lá nas férias ou no feriado, dependendo do país que você esteja, they won't have been watching the match. Eles não estarão assistindo o jogo. E por que eu sei que eles não estarão assistindo o jogo? Porque eles estarão de férias ou lá no feriado deles, né? Muito bem. Para fazer pergunta, geralmente usamos as question tags. O que são essas question tags? Vocês já aprenderam sobre essa questão das question tags. Vocês lembram? As question tags, essas são essas pequenas perguntas que vêm no final das nossas frases com o intuito de questionar ou confirmar algo, certo? E olha só, a gente tem aqui a parte de fazer as perguntas, muito bem? Então vamos dar um exemplo de question tags. Nesse caso, a ordem das frases não muda. Não muda para fazer uma question tag. Muito bem? Olha só. He won't have been working all day. He won't have been working all day. Então, aqui eu tenho uma negação. Muito bem? Ele não estará trabalhando o dia todo. Não estará trabalhando o dia todo. Aí eu quero confirmar isso, porque assim, eu tô falando, ele não estará trabalhando o dia todo, mas não tenho certeza. Vai que? Will he? Ele estará? Né? Will he? Por que eu faço assim? Uma frase, quando ela vem na negação, a minha question tag, ela tem que vir na afirmação. Mas como assim afirmação? Calma lá. O will vem pra frente, que é o auxiliar do futuro, e logo depois o sujeito que você está comentando aqui, comentando sobre ele. Se fosse o contrário, se essa frase estivesse, por exemplo, na afirmação, he will have been working. Sorry. He will have been working, borrachinha aqui. Working all day. Aí, a minha question tag teria que ser na negação. Seria won't he? Com essa questão de pergunta negativa. Won't he? Ele estará trabalhando todo dia, o dia todo. Não estará? Não estará? É que nosso famoso não é, né? Não é, né? No final das frases, beleza? Só que eu falei não estará e tal, porque eu tô falando de futuro. E aí eu gosto de fazer assim, mas enfim, de qualquer forma. Então, isso são as question tags, salvo engano, vocês já viram essa matéria no segundo ano. Então, só para relembrar que dá para fazer aí as question tags. E perguntas com as question words, que são aquelas palavras que vêm na frente, lá para fazer pergunta, elas sempre vêm na frente do auxiliar, porque eu sempre falo para vocês, para fazer uma pergunta em inglês, quem vem na frente é o auxiliar do momento. O auxiliar aqui do futuro perfeito contínuo, assim como do futuro perfeito, é o will, ele que manda, ele que vai pra frente, beleza? Ele que vai pra frente. Porém, quando você usa uma question word, né, quem vai pra frente é justamente elas, como tá aqui, ó, what, uma question word bem famosa, que é a nossa, o que, qual, certo? Então, podem ser usadas nesse caso, as question words, mas inverte-se a ordem e o will vem depois das question words. Porque neste caso elas vêm antes. E antes o sujeito da frase. Então vem a question word do momento que você está usando, mas o will, aí depois o sujeito, aí vem o have, vem o been, o verbo talking, que é no caso o verbo com ing, que eu estou usando talking, certo? Agora, se fosse uma pergunta sem o pronome interrogativo, vamos tirar ele aqui só para mostrar aqui para vocês, aí viria assim a minha pergunta, começaria com will, ok? Mas como é um pronome interrogativo, ele tem que vir antes. What will they have been talking about? O que eles estarão falando?
Falando sobre o quê? What will they have been talking about? Beleza? Ou que eles... enfim, exatamente. Future Perfect Continuous para fazer outras situações, como essa situação aqui de make assumptions. Para fazer suposições, também nós usamos o Future Perfect Continuous. E aí fica entre o present e o past, presente e passado. Olha só, eu quero saber what does this time refer to? A que esse tempo se refere, certo? Tem uma historinha aqui. Mom is worried because the children haven't come home from school. A mãe está preocupada porque as crianças não voltaram para casa da escola. They normally catch the bus and are home by now. Elas normalmente, ou eles pegam o ônibus, catch the bus, e estão em casa, né, por agora. Normalmente eles já estariam em casa. She hears on the radio that the bus drivers have gone on a strike. Ela ouve, né, she hears on the radio, ela ouve na rádio que os motoristas de ônibus entraram em greve, have gone on a strike. Aqui uma estrutura de presente perfeito. So, there are no buses. Então não há ônibus. She assumes that the children will still be waiting at the bus stop. Então ela faz essa suposição, she assumes, ela faz essa suposição de que as crianças estarão ainda estarão esperando no ponto de ônibus. She says, ela diz, all the buses have been cancelled. Sorry. Because of the strike. Todos os ônibus foram cancelados por conta da greve. Olha um monte de school bus aqui, de ônibus escolar parado. E as criancinhas aqui no bus stop, na parada de ônibus. I'm going to pick up the kids. Eu vou buscar as crianças. To pick up, buscar. O ato de ir lá e pegar, né, as crianças. They will have been waiting at the bus stop for ages. Elas estarão esperando no ônibus elas com certeza estão esperando no ônibus, no caso, por muito tempo, for ages. Aí usa essa expressão aqui para deixar, né, um tempo muito maior. E aí? This example is about present time. Esse exemplo é sobre o tempo presente. Mom is making an assumption. A mãe está fazendo uma suposição. Ela está supondo about what the children are doing and have been doing. Sobre o que as crianças estão fazendo sobre o que as crianças estão fazendo e o que elas poderiam ter feito, baseado, based on her knowledge of their behavior. Baseado no conhecimento dela, no conhecimento da mãe, sobre o comportamento, behavior das crianças dela, né? Their behavior. Comportamento das crianças. If she had received a phone call from them, se ela tivesse recebido um telefonema deles, and she knew that they were waiting, she would have said. Então, assim, se ela tivesse recebido um phone call, um telefonema deles, e ela soubesse que eles estavam esperando, ela teria dito, she would have said, they've been waiting at the bus stop for ages. Ela usaria essa estrutura aqui. A estrutura de quê? De presente perfeito contínuos. They have been waiting at the bus stop for ages. Elas estão esperando no ponto de ônibus por muito tempo, certo? Por muito tempo elas estão lá porque elas não sabem da greve. Muito bem? E aí temos uma segunda situação que é sobre o Peter. Presta atenção aí, o Peter is a photojournalist. Ele é um jornalista fotográfico. Who is writing a book about ancient monuments. Ele está escrevendo um livro sobre monumentos antigos. Last week he visited, semana passada, ele visitou the pyramids, as pirâmides in Egypt.
But his friend, mas seu amigo Raul, didn't know about the trip. O seu amigo Raul não sabia sobre a viagem. E aí, abre aspas. Hey Raul, what was Peter doing in Egypt? O que o Peter está fazendo no Egito? Aí ele responde, he will have been taking photos for his new book. He will have been taking photos. Ele está tirando fotos, né? A tradução aqui eu vou adaptar. Ele está tirando fotos, estará tirando fotos, né? Porque essa ação, ela vai ter essa continuidade lá no futuro. Vai ter essa progressão para o novo livro dele. I guess, eu acho. I guess. I'll give him a ring later and see how he got on. Eu vou depois telefonar para ele e vou ver como é que ele se saiu. This example is about past time. Esse exemplo é sobre o passado. O lado da manhã é sobre o presente. Again, though, ou seja, embora it's an assumption, é uma suposição, and it's not based on definite knowledge, não é baseado num conhecimento definido. If Raul knew for certain what Peter had been doing, he would have used the past continuous. Ou seja, se o Raul soubesse o que o Peter estava fazendo, ele usaria he would have used the past continuous, o passado contínuo. He was taking photos for his new book. Ele está tirando fotos para o seu livro novo, mas ele usou a questão do he will have been taking photos. Beleza? Porque ele não sabe, então ele fez um assumption usando o futuro perfeito contínuos. Let's practice, que o tempo está curto. Vamos lá. Choose the correct answer. Correct answer. Olha aí. Temos a estrutura de gramática, muito simples, muito fácil. Você vai, obviamente, estamos estudando sobre futuro perfeito contínuo, estrutura do futuro perfeito contínuos. At the end of this term, final desse semestre, desse trimestre, enfim, de alguma situação aí, English for about 10 years. Alguma coisa sobre estudar inglês. Eu, inglês, por mais ou menos 10 anos. In another 10, I might be fluent. Então, em outros 10 anos, eu provavelmente posso ser fluente, né? Posso ser fluente, no caso. Então, at the end of this term, aí você tem a estrutura aqui, will have been studying. E a estrutura de will have studied, ou seja, você consegue ver que somente a letra A aqui é a ideal, porque afinal de contas, a gente está estudando sobre o futuro perfeito contínuos. Então, aqui você tem o will, você tem o have, mas não tem o been. Você não tem o verbo com ing, porque aqui se trata de futuro perfeito, não futuro perfeito contínuos. Certo? Portanto, letra A. I will have been studying, ou seja, até o final desse semestre, desse trimestre, enfim, eu estarei estudando inglês. Então, ela fala essa questão, ela dá um tempo lá, que é no fim do semestre, ela estará estudando inglês, e ela dá o tempo que isso vem acontecendo, essa ação que está em progresso, por 10 anos. Quem sabe em mais 10 ela se torna fluente nessa pessoa. Meu Deus, muito tempo são 20, mas é assim mesmo. Nunca pode parar de estudar, né? On Tuesday, na terça-feira, I will, no caso eu não gosto de usar esse LL contraído para falar, para escrever ok. E aí você tem a estrutura de had been working, aí você pensa, opa, esse had aqui não tem nada a ver com o futuro. Exatamente, justamente por ele não ter nada a ver com o futuro que você vai marcar a letra B. On Tuesday, na terça-feira, I will have been working here for 2 years. Então, ela fala lá que na terça, a situação de que ela está trabalhando nessa companhia, né, que não diz, vai completar 2 anos. 2 anos que essa ação está em progresso. E ela aconteceu lá no tempo, no passado. E na terça-feira, que é no futuro ainda, essa terça-feira ainda não aconteceu. Então, ela dá um tempo lá no futuro. E ela fala quanto tempo essa ação ela é verdade, né? Ela está em progresso. Ela está trabalhando lá por 2 anos.
We will have been living here for 6 months. E aí, temos a estrutura aí de when you visit ou when you will visit. Aí, nesse caso, você perceba que eu comecei aqui usando a estrutura de futuro perfeito contínuo, sujeito, o verbo will, have, been e o verbo principal com o ing. Então, se eu estou já usando uma estrutura de futuro aqui, eu não vou usar isso aqui com futuro. Porque, ó, quando você visitará, não faz sentido aqui. Então, vai ter que ser a letra A. Olha, acabei pagando tudo. Maravilha. Então, vamos lá, colocar de novo a letra A aqui. Letra B aqui e aqui vai ser a letra A. Então, when you visit, we will have been living here for 6 months. Então, quando você visitar, é o que vai acontecer. Eu estarei morando, nós estaremos morando aqui e o período de tempo que isso é verdade, isso está em progressão, vai ser por quê? Por 6 meses. Quando você visitar, when you visit, não é when you will visit, quando você visitará. Beleza? Muito bem. Confusing words de hoje são as palavras look, see, watch. Look significa ver, olhar atentamente para algo ou alguém. E também fala sobre aparentar, sua aparência. A questão do look, olha meu look hoje, minha roupa, enfim. Então, olha só, olhar atentamente para algo, ó. Look at me when I speak to you. Olha para mim quando eu falo com você, when I speak to you. Look, it's Mark. Aqui no caso eu estou chamando a atenção de alguém para algo, para olhar algo. Olha, look, it's Mark, é o Mark. E aí quando eu estou falando de aparência, nesse meu exemplo, you look fantastic. Você está maravilhosa, né? Você aparenta estar maravilhosa, né? No caso, tanto a sua roupa quanto o seu cabelo, a sua pele, enfim, tudo em você look fantastic, beleza? São essas 3 formas com look. E o see, a gente tem a tradução de ver. Look também é um verbo, tá, gente? É o ver, ter um compromisso ou consulta com alguém. E também significa entender. Isso sim, vamos lá ver os exemplos? Olha só. I can't see anything without glasses. Aqui é no sentido de ver. Eu não consigo ver nada sem os óculos. Enxergar, ver nada sem os óculos. Let's see a movie. Vamos o quê? Ver um filme. No caso, pode ser assistir um filme. Let's see a movie a gente também usa com see, certo? E I saw a doctor yesterday. Lembrando que saw é o passado de see, tá? Então, ele é regular, por isso que eu coloquei só, porque é diferente, não vai receber D no final. Então, isso aqui é questão de consulta, compromisso ou consulta com alguém. Não quer dizer que eu vi um médico passando na rua ontem. Eu realmente fui lá com o médico. I saw a doctor yesterday. Eu tive um appointment com o médico. E o outro exemplo, I see what you mean. O que quer dizer isso? Tem a ver com entender. Eu entendo o que você quer dizer. Não, aqui você não vai traduzir para ver. Eu vejo o que você quer dizer. Inclusive, tem essa expressão aqui bem simples, quando eu falo assim, I see, 3 reticências, ou seja, eu entendo, I see, eu entendo. E watch, o último, que o tempo tá curto, watch significa ver, assistir. Esse aqui é mais para assistir mesmo. Ficar de olho também, vigiar. E detalhe, watch também significa relógio de pulso, o relógio que a gente usa no pulso, tá? Como substantivo, mas como verbo, ele significa isso aqui. Let's watch a movie, ou seja, vamos assistir um filme. Também pode ser usado com see, como tá aqui no exemplo, mas eu prefiro usar o watch do que o see. Watch me, ou seja, você ficar de olho. Watch me, I will I will score a point now. Eu vou marcar um ponto agora. Então me assiste aí, me vê aí. Ask her to watch the dog while we are out. Aqui tem a ver com vigiar. Então assim, peça para ela para vigiar, olhar o cachorro. Precisa traduzir como vigiar, olhar o cachorro, né? Ou assistir o cachorro, mas fica estranho assistir o cachorro. Então vigiar o cachorro enquanto nós estamos fora. E aí temos essas atividadezinhas aí bem básicas, olha só. Número 1, I'm going to
the doctor tomorrow afternoon. I'm going to see the doctor tomorrow afternoon. I'm going to see na hora, né? Não tem como colocar o local watch. I'm going to see. Questão de appointment, né? Com o médico, você vai usar o see sempre. Na 2, at that dog over there, it's so cute. Tô chamando a atenção para alguém olhar para um cachorro bem ali, porque ele é muito fofo. Então, olha só, se eu tô chamando a atenção de alguém para olhar o doguinho, que é muito fofo, então eu vou usar o look, né? Look at the dog over there, it's so cute. É muito fofo. Na 3, I like to the children play in the park. E aí é uma questão de quê? Que eu gosto de quê? De ficar vendo, assistindo. Sabe quando aquelas praças que as crianças estão brincando, tem um monte de gente sentada só olhando para as crianças brincando? Pode ser os pais, obviamente, né? Então eu gosto de ver, assistir as crianças brincando no parque. Então, no caso, vai ser aqui a questão do watch. I like to watch the children. Na 4, tem a ver com TV every morning. E aí, quando tem a ver com TV, com assistir, eu prefiro usar o watch. Então, aqui no caso, para assistir, você vai usar o watch. Quando for para filme, você pode colocar let's see a movie, né? Vamos ver um filme, para você chamar alguém para fazer essa questão de assistir um filme. Agora, assistir mesmo TV, programa e tudo mais, você vai usar sempre o watch, tá? We watch TV every morning. Nós assistimos TV toda manhã. E a próxima, I'd like to, I'd like to, eu gostaria de quê? I'd like to look, see, watch things from your point of view. Eu gostaria de ver as coisas do seu ponto de vista. E aqui eu vou usar o see. I'd like to see things from your point of view. Eu gostaria de ver as coisas no seu ponto de vista, pelo seu ponto de vista. E é isso. Essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Os tempos perfeitos acabaram. Mas vamos ter outras matérias aí até o final da nossa unidade de number 2. See you then. Bye, bye.